Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre um módulo novo, né, do nosso sistema. Hoje a gente vai falar sobre o módulo do RH, tá? Que é para você que quer ter um controle total, né? Um módulo muito completo mesmo. Tem todas as funções basicamente do RH aqui, que você pode gerenciar aqui dentro do teu sistema, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro começar pela parte das configurações aqui, ver o que tem aqui dentro. A gente já vai para a parte do dashboard, tá? A gente tem as configurações de licenças aqui, né, instruções da licença, os prefixos, prefixo da folha de pagamento, o cartão ponto, né, lembrando que a gente pode bater o ponto aqui por dentro pelo botãozinho de entrada, os funcionários eles podem bater o ponto deles dentro do turno para você conseguir controlar isso. Aqui o local obrigatório para dizer se ele está na empresa ou se ele pode bater o ponto de outros locais, né, digamos da casa dele, de outros locais onde ele esteja. Aqui a gente tem os tempos de tolerância, para não contar como hora extra, né? Ou seja, o tempo antes do início da jornada e após o início da jornada, e depois antes do fim da jornada e após o fim da jornada. Você consegue colocar tempos para ele não contar como hora extra, né? Se ele bater o ponto antes ou depois do momento que ele entra ou sai. Tá? Aqui as metas de vendas, né? Calcular a comissão da meta de venda sem os impostos. E aqui é dos essenciais, aqui do módulo essencial, o ID dos prefixos lá também. Tá? Então vamos voltar aqui para o dashboard. O que a gente tem no dashboard do nosso RH? Aqui você vai conseguir ver todas as suas folhas de pagamento. Aqui você vai conseguir ver as tuas metas de vendas, tá? Atingida no mês passado, atingida esse mês, e as porcentagens de comissão e as metas, tá? Se você for um vendedor, né? Senão vai ficar tudo zerado aqui mesmo. Aqui você consegue ver as folhas de pagamento. Se eu clicar, né? Ele vai lá para a aba folhas de pagamento, tá? Aqui a gente consegue ver quantos usuários, né, usuários barra funcionários nós temos na empresa, cadastrados aqui dentro dos usuários. Tá? Aqui os departamentos deles e o total, né, por departamento. Né, a gente já vai começar a popular tudo isso daqui. As folhas que a gente tem para pagar hoje e o próximo, né? Lembrando que aqui é a parte do RH e aqui é a parte pessoal tua, né? Que você vai ver, o teu funcionário vai ver as folhas dele para poder imprimir, seria o Olerite, né? E aqui ele vai ver as metas dele. E aqui do risquinho para baixo é a parte que o RH vai ter acesso, tá? Que a pessoa designada do RH vai ter acesso. Então ele consegue ver tudo que ele vai ter para pagar de folha hoje e as próximas folhas. Ele vai conseguir também ver os feriados e hoje, né, e os próximos, tá? Ele também consegue ver as presenças, né, de hoje, todo mundo que já bateu o ponto, qual que foi a hora de entrada, a hora de saída. Também consegue depois gerar um relatório de tudo isso daqui. E aqui um relatório das metas de venda, né? O usuário, a meta atingida do mês passado e a meta atingida esse mês. Tá? Então esse daqui é um relatório, é um dashboard bem completo do RH. E agora vamos começar aqui falando sobre os menus aqui em cima. A gente tem as licenças, né, que a gente pode colocar para quando um funcionário estiver fora da empresa, pode ser férias, pode ser licença maternidade, licença casamento, todo esse tipo de licenças. Aqui os cartões ponto, que os nossos funcionários bateram, a gente pode adicionar cartões ponto. São as folhas de pagamento, para nós fazermos ali o olerite mesmo do pagamento dos funcionários do mês a mês. As folgas deles, os departamentos, né, que são os setores da empresa, e as designações, que são os cargos de cada departamento. Tá? Aqui são as metas de venda e aqui as configurações. Então vamos começar pelos departamentos aqui. Vamos criar uns departamentos de teste, por exemplo, aqui. Vamos começar com o próprio RH. Depois vamos colocar financeiro, comercial e TI, por exemplo. Tá? Aí depois as designações são os cargos. Então a designação vamos colocar aqui como assistente. Vamos colocar também consultor, gerente, estagiário, tá? Diretor. São todas as designações que são os cargos, tá? Então, departamentos e designações. Agora vamos ver aqui a parte de licenças. Aqui são os tipos de licenças, né? Como eu falei, casamento, maternidade. Vamos cadastrar aqui, por exemplo, férias também.
Aqui é o número máximo de licenças que esse funcionário pode tirar, né? Que cada funcionário pode tirar. No caso das férias, que normalmente são uma ou duas, né? Então vamos colocar no máximo duas aqui, tá? Daí você pode no mês ou no ano, né? Ou nenhum, né? Ou é geral. Então vamos colocar aqui no ano financeiro atual, tá? Aqui são as licenças mesmo, em que a gente cadastrar uma licença para um funcionário, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Christian e colocar aqui que ele vai estar de férias, por exemplo, do dia, vamos colocar nesse mês atual aqui, do dia 21 até o dia 28, que tirou uma semana de férias, por exemplo. Coloco aqui, férias adiantadas, 7 dias, por exemplo, tá? Salva. Ó, então aqui você consegue ver, né, as licenças de todos os seus funcionários, o status, né, que é pendente, aprovado ou cancelado. Você pode excluir ou ver as atividades aqui dele, né? Tá? Que foi criado tal dia. Então aqui, digamos, vamos deixar como aprovado e vamos atualizar. Tá? Então a partir do momento que está aprovado, já não vai mais contar pontos dele, já não, as batidas de ponto, né? Não vai mais contar os logins, etc. Tá? Aqui o cartão ponto, né? Todos os funcionários têm acesso a essa telinha de cartão ponto, até para dar entrada. Ele pode dar entrada por aqui ou por aqui, né? Bater o ponto dele e depois ele vai aparecer a setinha para cima aqui, que daí vai ser a saída, ok? Aqui que a gente tem de configurações aqui dentro. A gente tem os turnos, tá? Que seria o que, né? Gerenciar os turnos e atribuir aos usuários. Aqui a gente consegue ver todas as batidas, os atendimentos, né? Por turno, né? Presente e ausente. Presença por data. E importar as presenças, né? Você consegue baixar também aqui, se quiser, por exemplo, colocar já de um mês para trás, um ano para trás, consegue subir tudo conforme o nosso modelinho aqui, tá bom? Então vamos cadastrar um turno aqui. Vou colocar um turno padrão aqui, por exemplo, turno 1. Tem dois tipos de turno, né? Tem o turno fixo e o flexível. O turno flexível, a pessoa pode bater o horário a hora que ela quiser para entrar e a hora que ela quiser para sair. Às vezes um PJ, alguma pessoa que trabalha como contrato, né, e não tem horário fixo, ele pode deixar como flexível. E você vai ter essa contagem de horas no final dos dias, no final do mês para ele, tá? A gente também tem o turno fixo, né, que seria um horário fixo. Vamos colocar aqui um turno padrão, né, das 9 às 17, às 18 aqui, né, no caso. Das 9 às 18, né, um turno padrão. Depois você pode cadastrar vários turnos, né, o turno da manhã, o turno da tarde, da noite, tá? E aqui as folgas, né, que dia que esse turno aqui folga. Então, digamos que ele folga domingo e sábado, ele trabalha de segunda a sexta. E aqui a gente tem uma opção também bem legal, que é desconectar do sistema o funcionário que estiver dentro desse turno, quando ele bater o ponto. Então, por exemplo, ele bate o ponto às 18. Então eu posso colocar aqui que a saída do sistema automático é às 18, ou seja, ele vai bater o ponto e já vai ser desconectado. Ou, por exemplo, às 18h30, tá? Então ele bateu o ponto dele às 18. Às 18h30, né, quando pegar no horário do relógio do computador às 18h30, ele não vai mais ter acesso ao sistema, ele vai deslogar sozinho, tá bom? Ó, então agora a gente tem aqui um turno, posso atribuir usuários para esse turno aqui, tá? Ó, então a gente tem aqui, né, os turnos. Então eu posso atribuir a data de início e a data final daquele turno para ele, tá? Então digamos que colocar como eu estou no perfil do João aqui. Então, por exemplo, o João entrou nesse turno dia 13 e ele vai terminar esse turno dele é infinito, né? Então vamos colocar lá no mês lá para frente. E aqui. Ele começa aqui, vamos colocar lá pra frente também. Também a gente coloca pelo prazo do contrato do teu funcionário, né? Aí. Então fechou. Então agora a gente tem usuários atribuídos, né? No turno 1, que é das 9 às 18, tá? Então agora se eu posso vir aqui e fazer bater meu ponto, por exemplo. Ponto batido. Não consigo fazer porque eu coloquei esse turno até às 18 e já passou, né? Não tem nenhum turno ativo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um turno de teste aqui, ó, que seria, digamos, o turno da noite. Turno 2.
Vamos colocar que ele começa aqui às 18, que é a hora que já está aqui no relógio. E ele termina esse turno aqui às 4 da manhã aqui, por exemplo. Vamos tirar aqui domingo e sábado também. Isso. Então vamos atribuir, vamos tirar desse turno 1 aqui, vamos tirar aqui o meu cadastro e vamos colocar nesse outro turno aqui, ó. No turno 2, que é das 18 às 4 da manhã, tá? Então agora sim, se eu vier o ponto aqui, ó pessoal, fiz um cortezinho aqui, ó, fui só ver ali porque que não estava dando, né, para bater o ponto, é por causa que lá nas configurações eu não tinha colocado prazo nenhum para aquele prazo de carência, né, para antes ou depois da batida do ponto. Então, como já era aqui 6h15 e eu tinha colocado que o meu turno era às 18, então eu coloquei lá 20 minutos para carência de entrada ou saída, né? Então agora eu já consegui, ó, coloquei o meu turno 2, né, aqui turno fixo, que é o meu turno. Então o horário de início é às 18, o final do meu tempo aqui, né, do meu turno às 4 da manhã, tá? Então ele vai ficar assim, ó, tá? Ele vai ficar rodandinho ali, todo o turno que eu estiver trabalhando. Eu posso vir aqui e bater o meu ponto de saída, né? Exemplo, ponto saída. Eu não precisa colocar nada de observação, não é obrigatório. Mas aqui eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir sair porque não está no meu horário ainda, tá? Então o que eu vou fazer, por exemplo, ó. Se eu vim aqui nas configurações, no cartão de ponto aqui, ó. Vamos colocar 999 aqui, no ponto de saída, que daí ele vai deixar eu considerar o meu ponto de saída muito antes aqui, né? Então vamos dar saída aqui. Ó, então saída com sucesso, tá? Então bati meu ponto e saí. Trabalhei 1 minuto aqui e saí. Se a gente for ver aqui no RH, ó, a gente consegue ver aqui a presença de hoje, tá vendo? Entrada com o ponto batido aqui às 18h15 e saída às 18h16. Tá? Então você vai conseguir acompanhar tudo por aqui. Aqui nas folhas também já tem a questão das férias ali, né? Que é as férias que a gente cadastrou aqui como uma licença, tá? Aqui nos cartões pontos também eu consigo ver todas as batidas, tá? Ele pega o endereço de IP, né, dos meus funcionários para não burlar, tá? E ele pega a duração do trabalho, né? Quanto tempo que ele trabalhou ali naquele período, naquele ponto. Consigo editar aqui também, tá? Mudar aqui o horário que ele entrou e saiu, se for preciso, tá? Consigo mudar também as observações aqui, ok? Atendimento do turno, né? Nesse turno aqui, no caso, uma pessoa presente só, né? Quantas pessoas que tiveram naquele turno, então uma pessoa presente, uma pessoa ausente. Se tivesse mais pessoas batendo ponto, mostraria aqui. E as presenças por data, né? Dia 14, um presente, 2 ausentes, que seriam os outros 2 funcionários lá que não bateram o ponto, né? A gente tem 3 usuários no sistema, um bateu o ponto e 2 não, tá? Beleza? Então a parte do cartão de ponto é essa daqui, é bem completinho, muito legal isso daqui para você conseguir gerenciar o tempo dos teus funcionários aí dentro da empresa, tá? Vamos lá também, agora aqui a folha de pagamento. A gente tem todas as folhas de pagamento, os grupos de folha de pagamento e componentes, né? Os componentes são itens para você adicionar lá como abonos e deduções dentro da tua folha. Então vamos adicionar 2 aqui, por exemplo. Vamos colocar como um abono aqui, como por exemplo abono 1. Posso colocar para um empregado aqui, né? Posso colocar fora da folha, né? Por exemplo, Christian é fixo, por exemplo, o valor de R$20. A data aplicável. Ó. Com base na data selecionada, será mostrado na folha de pagamento. Se nenhuma data for selecionada, será mostrado em todas as novas folhas de pagamento criadas. Você pode modificar esse valor na folha de pagamento, né? Ou seja, é um componente externo à folha. Às vezes não colocou na folha ou esqueceu, pode editar a folha ou pode adicionar um item externo por aqui. Tá? Ó, então, por exemplo, fiz um abono aqui de R$20 para o meu empregado Christian. Tá? Então, eu consigo olhar aqui também depois e atualizar ou excluir. Tá? Vamos adicionar uma folha de pagamento aqui, um teste também. A gente pode ver por filiais ou pegar todos os locais, né? Então, vamos deixar aqui, por exemplo, na filial 1.
na filial 1 só tá, deixa eu desmarcar aqui, vamos pegar todas as filiais. Eu consigo fazer várias folhas ao mesmo tempo, ou só de uma. Vamos deixar aqui, por exemplo, só uma folha só. E aqui do mês atual, que é outubro. Então é assim que é feito o cadastro aqui dentro, tá? Da folha de pagamentos. Ele pega aqui a folha de outubro, você pode mudar aqui, né? Por exemplo, o nome, nome do grupo da folha de pagamento. Então, vamos ver, folhas de outubro, por exemplo, tá? O status é a versão final, já o rascunho, você pode fazer um rascunho e terminar depois, tá? Aqui, ó, aquele abono lá que eu tinha colocado, ó, ele já aparece aqui, tá? Porque é um abono, digamos, fixo que eu deixei lá, então todas as folhas que eu criar, ele vai aparecer aqui, porque eu não coloquei períodos, né? Conforme dizia lá na descrição, tá? Então eu posso, digamos, apagar aqui ou já deixar, né? Ou adicionar vários outros aqui. Eu posso colocar vários abonos e várias deduções, tá? Caso que o que ele vai ganhar é aquilo que vai tirar do salário dele. Se eu tivesse selecionado mais funcionários lá, já iria aparecer vários quadradinhos desse daqui, ó, várias folhas uma embaixo da outra, infinitamente, tá lá embaixo para você preenchendo uma por uma, tá? Esses abonos aqui é bom que você, por exemplo, coloca o salário lá do funcionário e ele já vem como padrão, né? Ele já vem como padrão aqui o salário de cada funcionário teu, tá? Então o que ele vai mostrar pra gente aqui, ó, empregado, salário base, os abonos, as deduções e o valor bruto. Então vamos lá, empregado, né? Vai ser o Christian, a folha, né, de 8 dias, que é o prazo que eu selecionei lá. Duração de trabalho, né, tem 0 horas, ele vai mostrar aqui no final do mês, ali conforme os pontos batidos dele, quantas horas que ele trabalhou. E o cartão ponto, quantos dias que ele bateu o ponto, né, quantas vezes no mês ele bateu o ponto, tá? O salário base, então, vai ser a duração total de trabalho, no caso um mês, né, posso colocar o prazo maior, mas normalmente é um mês. E quantidade por unidade de duração, né? Aqui a gente vai deixar 0 mesmo, tá? E o total aqui, por exemplo, vamos colocar 1.500, tá? Então a gente pode colocar mais abonos aqui, tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui já tá esse montante de 20, deixa eu tirar. Vou colocar que ele teve aqui, por exemplo, horas extras, R$300, por exemplo. E aqui descontou, digamos, o INSS dele, descontou uma porcentagem aqui de 5%, digamos assim, do salário, tá? Então, ele foi 1.500 mais 300 menos 75, R$1.725 o valor bruto, né? Eu posso colocar uma nota aqui, alguma coisa assim na folha de pagamento dele. E eu posso também enviar essa notificação para ele, né? Ele vai receber tanto pelo sistema aqui dentro, tá? Ó, aqui também apareceu, ó, Cristiano dos Anjos pediu uma licença número tal, vai aparecer também para a pessoa lá as licenças, tá? E se eu colocar essa notificação, vai aparecer também lá para o Christian, né? Aqui que chegou a folha de pagamento dele, internamente do sistema, e também vai aparecer para ele por e-mail, ok? Vamos salvar aqui a folha dele. Ó, então, todas as folhas de pagamento, né? Ele não estava com departamento nem designação, porque eu na gestão do usuário aqui eu não fiz a gestão, não coloquei ele num setor, nem no departamento nenhum. Vamos até fazer isso daqui já para a gente conseguir ver melhor ali, ó. Vou pegar, editar o Christian aqui e colocar ele num setor aqui, que é detalhes do RH. Vamos colocar que ele é do comercial e ele é um consultor, por exemplo. Aí aqui a folha dele é da empresa e o salário base dele é 2.500 por mês. Tá? Ó, aqui já tem até os componentes dele aqui, ó. Por exemplo, todo mês já vai ser colocado um abono, né? Vamos tirar isso daqui. Tá, agora então a gente já tem ele como cadastrado como funcionário do RH com o setor, tá? Ó, já temos todos os departamentos aqui que a gente cadastrou aquela hora, ó, tá? Então se a gente for aqui nas folhas de pagamento dele, ó, agora já tem aqui o departamento e a designação. Então ele é um consultor do comercial. E se a gente for adicionar uma nova folha de pagamento para o Christian, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui.
Ah, pro Christian eu não vou conseguir colocar mais porque ele já fiz, né, a folha dele. Aqui, ó. Selecionei tudo, agora consegui. Ah, tá. É que a folha dele já está aqui. Eu não consigo fazer mais uma folha por mês, né? Então, vamos colocar... Eu queria mostrar para vocês ali a questão do salário que ele já puxa automático, né? Que eu cadastrei lá na ficha dele. Mas ele já vai vir cadastrado padrão o salário dele daí, tá? Que ele está em aberto. Tá? A gente pode daí imprimir, né? O pagamento dele aqui. E a gente pode ver... Ó, a gente pode ver aqui a folha de pagamento dele, tá vendo? Você vai sair a tua logomarca aqui, o nome da tua empresa, recibos, né, para o mês de outubro, vai sair tudo aqui, a duração do total de trabalho dele, os dias presentes, os dias ausentes, tá? Os abonos aqui, ó, tá vendo? O salário base, as horas extras, todos os ganhos totais, as deduções. É realmente o olerite do teu funcionário aqui, tá? Então você consegue gerar tudo isso daqui, tem as informações de pagamento aqui embaixo também, tá? E você consegue imprimir daí, né? Pode imprimir essa paginazinha aqui, ó, tá bom? E mandar pro teu funcionário, tá? Então, questão de folha de pagamento é isso. Vamos à parte de folgas aqui agora. Folgas também, né? Você consegue definir, adicionar folgas aqui, gerais para a empresa, tá? Por exemplo, um recesso, férias coletivas, por exemplo, férias coletivas. Então, data de início, vamos colocar lá, por exemplo, em dezembro, né, normalmente aqui do dia 23 até o dia 30, aqui, por exemplo. Todas as filiais, vamos colocar férias de Natal, no nota, por exemplo. Deixa eu atualizar aqui. Então tá lá, férias coletivas, do dia tal até o dia tal. Opa, coloquei o dia errado aqui, deixa eu só editar. O prazo final ficou nesse mês, vamos colocar aqui em dezembro. Ele pegou do ano que vem, que é o dia 23 até o dia 30. 23 do 12 até o dia 30 do 12. Aí. Vou atualizar aqui. Aí, agora sim, 8 dias, do dia 23 até o dia 30. A filial e a nota, tá? Então essas férias aqui, ela vai contar também na folha, né, dos pagamentos ali e na partida de pontos também dos seus funcionários, ok? Departamentos e designações a gente já fez e aqui que tem as metas de vendas, tá? A gente consegue colocar, definir metas de vendas para cada um dos nossos funcionários. Por exemplo, aqui o Christian, a gente consegue definir uma meta dele aqui, né? Valor total das vendas, valor total da venda e a porcentagem de comissão, tá? E pode colocar mais campinhos aqui, tá? Como metas de vendas dele, ok? Então, se a gente for ver aqui agora no painel do RH, né? Ó, a gente já tem 3 usuários aqui, né? 3 funcionários, os departamentos, né? Quantos que são de cada setor, as folhas, as férias, os feriados, tá? As metas de vendas e as presenças dos nossos funcionários, tá? Aqui no caso minhas folhas de pagamento vai ser as folhas que foram designadas para mim aqui, né? Só para o usuário. Como não foi feito nada, eu não vou ter acesso. Digamos aqui como eu fiz a folha do Christian, só ele teria acesso a essa parte aqui. Só ele teria cadastrado, né? Beleza? Então esse é o nosso módulo de RH, muito completo mesmo. Muito legal esse módulo aqui. E a gente fica por aqui e até a próxima aula aí de um próximo módulo, tá bom? Um abraço.